Hoje eu tenho uma história para contar para vocês, que vai trazer alguma mensagem do que nós vamos falar aqui em cima, tá? Na mensagem, no sermão. Tinha uma história chamada A Árvore que se Doava. É um poema, e esse poema fala sobre uma árvore que conhecia um menino, mais ou menos da idade de vocês, e eles gostavam muito um do outro. O menino sempre corria para essa árvore, e a árvore, quando via o menino, sempre se alegrava, e eles ficavam muito contentes. E o menino brincava com a árvore, escalava seu tronco e os galhos, apanhava maçãs e brincava de esconde-esconde ali, e a árvore gostava muito disso. Um dia, o menino demorou um pouco a vir, e ele chegou depois, e a árvore ficou muito contente quando viu ele, falou: e aí, venha brincar, pule nos meus galhos, suba aqui o meu tronco, vamos brincar de esconde-esconde. E o menino falou: acho que eu estou um pouco velho para isso, não quero mais brincar e subir árvores. Eu preciso de dinheiro, eu quero dinheiro para comprar coisas que eu quero e assim eu vou ser feliz. E a árvore parou e pensou, e falou: eu não tenho dinheiro, eu tenho apenas maçãs e folhas, mas vamos fazer o seguinte... Pega aqui algumas das minhas maçãs, e aí você vai lá na cidade, e você vende essas maçãs, e aí você vai conseguir o dinheiro que você quer. E o menino falou: tá bom, gostou da proposta. Ele pegou as maçãs e levou, e vendeu, e conseguiu o seu dinheiro. E aí passou muito tempo, e a árvore não viu mais esse menino. E aí um dia o menino chegou, e a árvore ficou toda feliz, contente de novo, e falou: oi menino, vem aqui, suba nos meus galhos, vamos brincar novamente. E o menino olhou e parou: eu sou muito velho para subir em árvores, eu não sei se eu quero mais brincar. Na verdade, eu queria uma casa, eu quero uma família, eu quero uma esposa e filhos, eu queria construir uma casa. E a árvore parou e pensou, e falou: bom, eu não tenho como construir uma casa para você, mas vamos fazer o seguinte, corta os meus galhos, usa todos os galhos que eu tiver, e você pega esses galhos e você vai e você constrói uma casa para você. E o menino falou: tá bom, e aceitou, e pegou todos os galhos, cortou todos os galhos da árvore e fez a sua casa. E aí, de novo, passou muito tempo que o menino não foi ver a árvore, mas um dia ele chegou, e ele viu a árvore, e a árvore ficou toda contente de novo, e falou: vamos brincar, vem aqui. E o menino, triste, já estava mais velho, falou: não quero brincar, árvore, eu já estou muito velho para isso. Na verdade, eu queria um barco. Eu queria um barco para fugir dos meus problemas, para eu me divertir, para eu ter um tempo legal. E a árvore parou, pensou, e falou: olha, vamos fazer o seguinte, usa o meu tronco, corta bem pertinho da raiz e pega o meu tronco, e aí com o tronco você vai conseguir fazer um barco para você, e você vai ser feliz. E o menino gostou da ideia, e cortou a árvore, e pegou o tronco, e foi lá, e fez um barco para ele. E aí, de novo, passou muito tempo. E depois o menino chegou de novo para a árvore, depois de muito tempo, e a árvore ficou toda feliz e falou: venha, vamos brincar, deite aqui do meu lado. Já não tinha galhos nem tronco para ele subir. E o menino falou: não, eu tô muito cansado. Eu só queria um lugar para descansar, só queria paz. E a árvore falou: bom, então vem aqui, sente no meu toco, sente aqui, descanse e tenha paz. E o menino foi lá e sentou no toco da árvore e descansou. E a árvore e o menino ficaram contentes. Hoje a gente não vai falar sobre uma árvore, mas nós vamos falar sobre uma pessoa que se entregou e doou tudo o que tinha, para que eu e você tenhamos paz e descanso, não sentados num tronco de uma árvore, mas descansados nos braços de Deus. Tá bom? Podem voltar e sentar no lugar de vocês. Bom dia, meus irmãos. É um prazer tremendo estar aqui com vocês e lermos a palavra de Deus e estudarmos a palavra de Deus juntos. Essa pequena história de um poema que chama The Giving Tree, ou A Árvore que se Doava, de Shel Silverstein, se alguém se interessar em lê-lo depois. O nosso texto de hoje se encontra em Marcos, capítulo 15.
Marcos capítulo 15, versículos 1 a 15. E assim como eu falei na história, nós vamos ver, na história para as crianças, nós vamos ver hoje como que Jesus entregou tudo o que tinha, voluntariamente, inclusive a sua vida, para que eu e você pudéssemos encontrar descanso e paz nos braços do Pai. Vamos ler Marcos 15, versículos 1 a 15. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal ele fez? Eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de virmos à Tua casa, de cultuarmos o Teu nome, de aprendermos da Tua palavra. Eu peço, Pai, que o Espírito Santo do Senhor ilumine as nossas mentes, abra os nossos corações e nos ajude a entendermos a Tua palavra, que o Teu Espírito aplique essa palavra às nossas vidas e nos transforme cada dia mais à Tua imagem. Em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós vimos no final de Marcos 14 como que Pedro nega a Jesus. E aí Jesus ele é preso no Getsemane. Pedro segue Jesus. Ele é, de certa forma, julgado também ali em meio à fogueira. Ele nega Jesus. E Jesus, que é o justo, é injustamente então condenado por blasfêmia diante do Sinédrio. Lucas fala sobre esse acontecimento também que nós vemos aqui em Marcos, e Mateus também relata, e esses outros evangelhos às vezes nos trazem um pouquinho mais de informação sobre o que tem ocorrido aqui em Marcos. Quero lembrar aos irmãos que o livro de Marcos é um livro bem resumido, é o evangelho mais curto, as coisas acontecem muito rapidamente. Então, nós vamos usar um pouquinho de Mateus e de Lucas para entendermos todo o contexto de que está acontecendo aqui. Jesus ele é levado perante o Sinédrio, antes aqui do capítulo 15, no capítulo 14, ele é humilhado pelos homens que o prenderam. Nós vemos que aqueles homens prendem ele, eles batem em Jesus, eles vedam os olhos de Jesus, batem nele e zombam dele, falando para ele profetizar. Quem que lhe bateu? Quem que lhe encostou? Se você realmente é profeta, nos diz. E zombam dele. Depois Jesus é levado ao Sinédrio. Ali ele é humilhado e ele recebe uma acusação e um julgamento completamente injustos. Ele é levado ali e ele é julgado e acusado de blasfêmia. Não é muito comum nos nossos dias nós vermos algum julgamento ou alguém sendo acusado por blasfêmia.
mas era algo muito sério. Blasfêmia é um rejeitar de Jesus como nosso Salvador, ou um amaldiçoar a Deus, ou então um desrespeito insolente e grosseiro a Deus e aos acontecimentos, às ações e às decisões de Deus. Nós vemos um exemplo disso em Mateus 12, 24, quando Jesus ele expulsa um demônio e as pessoas que estão em volta de Jesus e testificam e veem aquilo, acusam Jesus de expulsar o demônio usando o poder de Beelzebu, de Satanás. Isso é blasfêmia. Então Jesus, o Filho de Deus, ele é levado diante do Sinédrio e é acusado e condenado à morte por blasfêmia. E nós vemos também em Marcos 14, do versículo 53 a 65, como que esse julgamento foi completamente injusto e mentiroso. A Bíblia nos diz que os principais sacerdotes e todo o sinédrio ali procuravam algum testemunho contra Jesus para condená-lo à morte e eles não achavam. E quando achavam algum testemunho, os testemunhos eles eram claramente mentirosos ou eles se contradiziam. Não tinha coesão nos testemunhos. Era muito claro que foi um julgamento completamente injusto, com testemunhos falsos e depoimentos incoerentes. E agora, então, depois desse julgamento diante do Sinédrio, Jesus é levado para um julgamento diante de Roma, diante de Pôncio Pilatos. E agora ele vai ser acusado não de blasfêmia, mas acusado de traição. São duas acusações diferentes, mas as mesmas, e nós vamos ver que a intenção é condenar Jesus e levá-lo à morte. Essa é a intenção dos principais líderes, dos sacerdotes e dos escribas ali que estão acusando Jesus. E então, uma vez condenado por blasfêmia diante do Sinédrio, ele agora é levado para Pôncio Pilatos diante de Roma para ser julgado e condenado por traição, como sendo o rei dos judeus. E para nós entendermos corretamente isso, é necessário que nós entendamos a situação política de Jerusalém naquela época. Jerusalém e Judeia eram sujeitas a Roma. Eles estavam sob Roma. Roma ali governava, legislava e cuidava da administração de justiça de Jerusalém. Eles davam liberdades aos judeus, eles permitiam que eles tivessem uma corte, um tribunal, que eles julgassem os seus casos, mas várias vezes eles precisavam julgar novamente, especialmente quando a condenação era pena de morte. Os romanos não permitiam que os judeus ali condenavam à morte sem que eles revissem o caso. E os romanos não se interessavam pela religião e pelas tradições judaicas. Eles não se interessavam que talvez alguém ali estava cometendo blasfêmia. Na verdade, se esse caso fosse apresentado diante de Pôncio Pilatos e eles falassem, Jesus cometeu blasfêmia, Pilatos ia falar, o problema é de vocês, se virem, eu não estou nem aí com isso. Então, o que fala aqui no nosso primeiro versículo, quando fala que logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, não é um novo conselho, não é uma nova reunião que eles estão fazendo, mas, na verdade, às vezes isso seria melhor traduzido como eles aconselharam-se ou concordaram, então, em levar Jesus perante Pôncio Pilatos. E o que eles estão acordando, nós vemos justamente no segundo versículo. A primeira coisa que acontece quando Jesus chega diante de Pôncio Pilatos, Pilatos o interroga, és tu o rei dos judeus? Ele já havia sido avisado, ele já conhecia o caso, ele já sabia da acusação. Agora Jesus não está sendo acusado mais de blasfêmia, mas quando ele é levado diante dos romanos, diante de Pôncio Pilatos, ele é acusado de ser o rei dos judeus. Ele é acusado de traição.
porque os líderes religiosos e os judeus eles sabiam que os romanos não iam se interessar por blasfêmia, mas eles iam sim se interessar se ele fosse rei dos judeus e se ele quisesse destronar ali os romanos e tirar os romanos do poder. Então eles concordam entre si, eles se aconselham, eles se juntam e eles levam agora Jesus diante de Pôncio Pilatos. E eles apresentam ele como sendo rei dos judeus, como sendo um traidor. Mais uma acusação mentirosa e injusta. Nós vemos isso em Lucas 23, versículos 1 a 7, nos diz exatamente como que ele é acusado. Os líderes religiosos ali levam ele diante de Pôncio e falam que ele está pervertendo a nação. Ele está vedando pagar tributo a César e ele está afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então é justamente essa acusação e é por isso que na primeira vez que ele chega, Pôncio já pergunta para ele: és tu o rei dos judeus? E nós temos na segunda parte do versículo 2 até o versículo 4 a resposta de Jesus. Olha só a resposta dele. É a mesma resposta que ele deu diante do Sinédrio. Jesus fala: tu dizes. Você quem diz. Exatamente o que ele falou quando no Sinédrio perguntavam se ele era filho de Deus. E ele fala: tu dizes. E ele fica em silêncio. Jesus abre mão de sua defesa. Diante de tantas acusações, diante de um julgamento tão mentiroso, tão injusto, tão claramente errado, Jesus não fala nada. A ponto de Pôncio Pilatos até perguntar novamente: você não vai falar nada? Veja todas essas acusações que eles estão fazendo contra você. E Pilatos fica surpreso com a maneira que Jesus fica e permanece em silêncio. No final do versículo 5 diz: Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ele abre mão de seu direito de defesa diante de tamanha injustiça. Não era um caso difícil, não seria uma defesa difícil de se fazer. Na verdade, seria muito fácil. E nós vemos até que Pilatos, não só pelo que é dito aqui em Marcos, mas nos outros relatos em Mateus e Lucas também, que Pilatos enxerga que ele não é um traidor, que ele está sendo injustiçado. E mesmo assim ele abre mão de sua defesa. Isaías, que nós lemos Isaías capítulo 1, mas Isaías profetizando sobre esse acontecimento vários anos antes, escreveu em Isaías 53, 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Diante de tamanha injustiça, Jesus voluntariamente se cala para receber a condenação daqueles homens que odiavam e buscavam matá-lo a qualquer preço. Mas a injustiça não para por aí. Depois, nos próximos versículos, do versículo 6 a 14, nós vemos a injustiça que Jesus sofre diante da população, diante das mãos dos homens que estavam ali, não somente aqueles que o estavam julgando, mas das multidões. Era costumeiro e tradicional ali eles praticarem a anistia pascal, que é você soltar um prisioneiro durante a Páscoa. Inclusive, o nosso texto nos fala isso. Eles soltavam de duas formas. Você tinha o abolício, que era você soltar alguém ou livrar alguém que não havia sido ainda condenado, ou a indulgência, que era a anistia de um prisioneiro já condenado. Essa era a que
Pôncio ali tenta então libertar Jesus, ele já havia sido condenado, mas ele pensa, nós temos a tradição de soltar um prisioneiro durante a Páscoa. Talvez eu consiga, já que ele claramente está sendo injustiçado, talvez eu consiga soltá-lo dessa forma. Ele percebe que Jesus não é condenável. No versículo 10, diz que ele percebe que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. E ele então pergunta à população, vocês querem então que eu solte o rei dos judeus? Além disso, Lucas 23 nos fala um pouquinho mais sobre o que aconteceu aqui. Pôncio Pilatos recebe Jesus, ele julga Jesus, ele percebe que não há motivos de condenação, ele envia Jesus a Herodes, Herodes julga Jesus, ouve o caso dele, ele percebe ali também que não há motivos de condenação, ele manda Jesus de volta a Pilatos, e Pilatos até diz, vocês me apresentaram esse homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na presença de vocês, eu não verifiquei coisa alguma contra ele. Não tem acusação que consiga firmar contra ele. Ele não é condenável para os crimes que vocês falaram. Mateus 27 ainda diz que a esposa de Pilatos chega a Pilatos e fala, não te envolvas com esse justo. Não te envolvas com esse justo, porque em sonho ela tinha visto e ela foi avisada, e ela avisa o marido, não te envolvas com este justo. E aí depois fala que vendo Pilatos que nada conseguia, pelo contrário, aumentava o tumulto ali da multidão, ele não conseguia apaziguar a multidão, ele chamou, ele pediu que viesse água, ele lava as mãos ali, e ele disse então, diante da população, diante da multidão, estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo responde, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Tamanha injustiça. Os sacerdotes incitam a multidão ali, a multidão clama para eles soltarem Barrabás ao invés de Jesus. É difícil nós não percebermos a ironia nisso, que Jesus, completamente justo, que não cometeu pecado algum em toda a sua vida, o mais longe de ser traidor ou blasfemo, ele é retido, enquanto Barrabás, que cometeu crimes contra Roma, inclusive homicídio contra Roma, é liberto, é solto. Então, no final desse trecho, diz que Pôncio então se volta à multidão e ele pergunta, então o que eu faço com Jesus? O que faço com esse que vocês chamam o rei dos judeus? E eles clamam, crucifica-o, crucifica-o. E Jesus recebe, diante daqueles que o julgam no tribunal, tamanha injustiça. Diante da multidão que está presente ali assistindo, tamanha injustiça. E nós então vemos também a injustiça da condenação no versículo 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Esse açoite era com azorrague. Azorrague é um açoite romano. Ele tem 8 tiras de couro. E no final você tem bolas de metal, ou pedaços de osso, ou ganchos. E o propósito disso era para que no momento que você açoitasse o indivíduo, que aqueles ganchos entrassem na pele dele e que quando você puxasse, que isso rasgasse a pele daquele indivíduo. Era comum os prisioneiros morrerem durante esses açoites. Inclusive, Isaías, novamente, interpretando e profetizando sobre esse acontecimento, fala em Isaías 52:14,
Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, ou além de qualquer semelhança humana. Jesus estava além de qualquer semelhança humana. Diante de tamanha injustiça tão clara para todos, para nós que lemos, para aqueles que estavam julgando, para aqueles que estavam vendo o julgamento, é impossível nós perguntarmos por quê, como? Por que que Jesus foi condenado por blasfêmia? Por que que Jesus foi condenado por traição? E, meus irmãos, é impossível nós não olharmos para a nossa própria vida e falar que ele foi condenado por mim e ele foi condenado por você. Não foi ele quem blasfemou, fui eu. Foi o Jader. Fui eu quem desrespeitei a Deus. Fui eu quem não aceitou Jesus como meu Salvador. Fui eu que desrespeitei Deus e as suas obras e tudo que Ele faz. Fui eu quem que traí Deus, o Criador dos céus e da terra, o meu Criador. Que eu falei, eu não quero o Senhor como Rei da minha vida. Eu vou decidir o que eu faço. Eu não quero me submeter à tua palavra. Eu vou reinar na minha vida. E a resposta tão clara do porquê que ele precisava ser condenado, fomos nós quem blasfemamos, fomos nós quem traímos. Foi por mim e por você. Mas não foram esses homens quem colocaram Jesus na cruz. Foi Deus. Isaías 53, 10, um dos versículos mais emocionantes para mim. Diz que, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele foi condenado porque foi da vontade de Deus. Ele morreu naquela cruz porque foi da vontade de Deus. E isso foi por mim, e isso foi por você. Para que nós não descansemos num toco de uma árvore, mas que agora nós podemos ter a certeza de que o Deus que entrega o seu próprio Filho para ser condenado, para morrer numa cruz, está do seu lado. Ouve as suas orações, se atenta à sua vida, protege você, guia você durante a sua vida, se importa com você, ama você. Meus irmãos, essa é uma das mensagens mais fortes e poderosas que nós podemos ter na nossa vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Isso deveria nos confortar quando duvidarmos do amor de Deus para conosco. Ele não poupou seu próprio filho. O que mais há para ele entregar? Para você entender do amor dele para com você? Para você ter certeza de que ele te ama, de que ele cuida de você. Nós temos agora livre acesso e comunhão com Deus, o Pai. Use desse acesso,
desse privilégio que custou tão caro ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, eu peço que o Senhor trabalhe os nossos corações, nas nossas mentes, que o Senhor transforme a nossa consciência, nos faça ter a mente do Senhor, nos faça ter o coração do Senhor, nos faça entender o teu amor para conosco. Como Paulo diz, nos ajude, Pai, a compreender a profundeza, a largura, o comprimento, a altura do teu amor para conosco. Pai, que isso nos mova, que isso nos faça sermos sal e luz, que isso nos dê confiança de agirmos neste mundo caído, porque nós temos um Pai todo-poderoso, soberano sobre toda a terra e que nos ama muito mais do que podemos imaginar. Nos ajude, Pai, a descansarmos e sabermos que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém.